Esse é o programa Economia Criativa da Visão de Mercado WebTV. Visão de Mercado WebTV é uma organização que foi criada recentemente, mas existe há 15 anos, coordenada pelo Rogério Cabral, que tem uma presença muito forte na região de Marília e hoje alcança pelas redes sociais todo o Brasil. O programa Economia Criativa tem trazido aqui grandes nomes na área de ciências, tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. E hoje nós temos o prazer de receber aqui, seja muito bem-vindo, o Eduardo César Grisendi, que é especialista em desenvolvimento de negócios, de tecnologia, em gestão da inovação e incentivos à inovação. Ele formou-se em 77 em Engenharia de Eletrônica pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, possui mestrado em Telecomunicações pela Inatel e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. O Eduardo trabalhou para importantes empresas no segmento de tecnologia, entre elas o CPQD, a RNP, onde ele está atualmente, a Vesper, a Lucent e a Inova, que é a agência de inovação da Unicamp em Campinas. Ele é atualmente o diretor de operações e engenharia da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é um órgão dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E é também o presidente do conselho da Rede Clara, que nós vamos falar um pouquinho a respeito. Eduardo, nós estamos aqui dentro de um eixo de transformações da sociedade ao longo dos últimos 50 anos. Tem sido a revolução das informações, que você prefere chamar de revolução da conectividade e conteúdo, facultado por tecnologias digitais. Nos últimos 30 anos, a capacidade de processamento, o tamanho da memória de computadores e a velocidade da transmissão de dados cresceu 1 milhão de vezes. E o prognóstico é que isso vai continuar crescendo nessa mesma proporção nos próximos 30 anos. Com a explosão do streaming, da mobilidade, do 5G, do IoT, que é a Internet das Coisas em geral, incluindo futuramente os carros autônomos, a infraestrutura necessária para fazer com que isso tudo funcione vai ter que crescer a uma taxa super elevada. Então, eu faço para você, Eduardo, até para a gente poder situar aqui o nosso internauta, né, sobre o assunto, porque nós vivemos a sociedade em rede há mais de 20 anos, né? E a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, é muito conhecida no âmbito das universidades, institutos de pesquisa e todo esse ambiente. Porém, pouca gente ainda conhece a sua grandiosidade e relevância. Começando essa nossa entrevista, eu sugeriria a você que fizesse, então, uma apresentação do que é a RNP no Brasil, que já existe há 32 anos, e você está nesta organização como diretor há 10 anos. É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos também pela atenção. Pois é, você falou aí, fez um preâmbulo sobre as tecnologias, principalmente tecnologia da informação e comunicação, né? E a gente que trabalha com isso, e vem lá da década de 70, vem acompanhando tudo isso. A gente olha hoje e vê o ontem, de 50 anos atrás, também ficamos assustados, apesar de conviver com ela. Uhum. A RNP, como você falou, é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, né? A gente diz que é uma rede acadêmica. Okay. No mundo inteiro existem redes acadêmicas. Nós somos a rede acadêmica brasileira. Uhum. São chamadas de NREN, National Education, Research and Education Network, redes de educação e pesquisa nacionais, né? Uhum. Bom, a RNP nasceu como um projeto em 89, antes da internet comercial. Ok. Antes da internet comercial aqui e no mundo. Mas, claro, já existiam as redes acadêmicas. Na verdade, a internet nasceu como uma rede acadêmica, né? Uhum. A ARPANET foi uma primeira rede patrocinada pela Agência de Defesa dos Estados Unidos, mas foi uma rede acadêmica, que conectou 3, depois mais 1, 4 nós na Califórnia, isso em 69, e dali começaram a se multiplicar os nós, né, da rede, se expandir
criou-se outras redes que se interconectavam a essa rede, e dali, então, virou-se a internet. Na década de 80 já existia a internet como rede acadêmica, mas só os privilegiados, pesquisadores e educadores faziam uso. Pois bem, nesse contexto, por pressão da própria academia, né, os acadêmicos, os pesquisadores e professores aqui no país, né, nasceu o programa, um programa que foi, até hoje né, que bom que patrocinado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Na época era o Ministério da Ciência e Tecnologia, agora é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bem, então, nasceu em 89 como um programa para implantar, né, talvez ali naquele momento, quase que já tardiamente, mas que bom que nunca é tarde para se ter uma rede acadêmica, né? Isso foi em 89. Mas logo em 92 trouxe a internet comercial. Toda a internet no mundo, né, se abriu comercialmente. E aí também a RNP passou a conviver, né, ela já tinha implantado a sua primeira rede e passou a conviver com redes de comerciais e de operadoras. Naquela época, você bem lembra, né, Adolfo? Era a Embratel, era a Telebrás, né? Principalmente a Embratel, que já tinha um backbone nacional. Então é isso, a RNP nasceu como um projeto em 89, depois ela foi instituído um programa formalmente chamado Programa Interministerial, e aí o MEC passou a participar desse programa, e como organização social, como figura jurídica, né, de associação sem fins lucrativos, qualificada como organização social, já foi em 2002. Então, nós estamos desde 89, 30 e poucos anos, como projeto, e como organização desde 2006. Perdão, desde 96. É muito bacana, quer dizer, na realidade, conhecer que isso existe há tanto tempo influenciou, né, o nascimento da própria internet aqui no Brasil. Tinha uma pré-internet, como você comentou, né, e você percebe assim que a RNP esteve presente e influenciou, como você já disse, todos os grandes acontecimentos até a chegada da internet, a pré-internet, né? E dentro desse aspecto, olhando essa revolução com o advento agora do 5G, que vai trazer velocidades muito maiores, né, velozes, né, para a comunicação que é exatamente demandada por essas novas tecnologias. Eu pergunto para você, é muito difícil sempre traçar cenários de longo prazo, mas se você tivesse que traçar um cenário a longo prazo para o Brasil, 5, 10 ou 20 anos, o que você diria que vai acontecer nessa rede daqui para frente? Bom, eu acho que daqui a 5 anos a gente pode prever, sim, a consolidação do 5G, né? Vai começar, a gente espera que em 2021 já se implante as primeiras regiões, né? Há coberturas de 5G, ainda de forma muito modesta, né? Mas até daqui a 5 anos, acho que a gente vai ter uma boa cobertura de 5G. Talvez, eu espero, no mesmo nível que é hoje a cobertura 4G. E todo mundo fala do 5G, do 4G, das redes móveis, né? Mas esquece que para chegar até as ERBs, né, que são as estações de rádio baixo, hoje em dia não se chega a uma ERB, uma estação, uma célula, né? Não se chega senão através da própria fibra ótica. Porque as ERBs das redes móveis, do 4G, do 5G, precisam fluir o tráfego que nós consumimos no nosso aparelho. Cada vez a gente quer consumir mais mídia, né? Pois bem, esse tráfego é pesado. E somente a fibra ótica mesmo, ela consegue canalizar e entroncar com o restante da internet. Entendeu?
Então, o 5G, ao mesmo tempo, ele puxa ainda mais a própria infraestrutura de fibra ótica. Tá? Uhum. A fibra ótica vai continuar aumentando, expandindo a capilaridade, né? Nós já estamos, e por causa principalmente dos provedores, uma capilaridade no país razoavelmente boa. Já está Ok. o número de cidades, 70% da cidade já tem infraestrutura ótica, né? Então, daqui a 5 anos, eu prevejo também uma... É difícil falar em completude de fibra Sim. ótica, Uhum. principalmente, mesmo que seja em ambiente urbano. Veja, ainda tem o desafio dos ambientes fora do ambiente urbano, né? Ok. O ambiente rural e tudo mais, né? Ali ainda persistirá, e que bom que tem uma boa tecnologia de rádio e até satelital, porque também novas tecnologias Ok. satelitais vão chegar, né? Estão chegando já, né, neste momento. Então, é 5G, e é fibra, e é a internet das coisas. Né? Ok. Realmente, as coisas, neste caso, são novos usuários, né, da internet. No início foram nós, as instituições acadêmicas. Olha que coisa engraçada. Uhum. Que foi quando era a internet acadêmica. Depois foram as empresas e as instituições acadêmicas. Depois não foram as pessoas, né? E agora nós estamos falando das coisas. E está Ok. proliferando. Tudo está se conectando à internet. Tudo mesmo. Sim. Coisas, pessoas, conteúdos, né? Corporações, empresas, tudo isso. Então, mas aí o universo é muito grande. Então, para daqui a 5 anos, as coisas vão estar parcialmente, vão crescer o número de aplicações, mas eu não acredito que daqui a 5 anos ainda seja significativo, apesar da velocidade Entendi. estar muito... Tem muita coisa, muita aplicação de cidade Sim. inteligente, de vestíveis, né? de saúde, né? Bom, em energia, ou seja, aí nós vamos pensar mesmo em 10 a 15 ou Ok. 20 anos para falar na completude ou na plenitude da conectividade das coisas. Não dá para falar. Coisa não dá para falar que vai atender, não. Bom, Mas é isto. você colocou muito bem, porque, no fundo, as redes de educação e pesquisa, né, que agora nós estamos conhecendo melhor, de toda forma, enquanto esses desenvolvimentos acontecem para atendimento do mercado comercial, de negócios e para as pessoas, né, propriamente ditas, vem por aí sempre alguma novidade, porque as redes de educação e pesquisa, aqui no Brasil, as redes de ensino e pesquisa, estão sempre tentando ir um pouquinho mais à frente. Então, vem por aí o que você chama de internet 2, né? Então, essa vai ser uma internet super, hiper veloz, né? Que vai conectar todos esses centros de pesquisa e ensino, que nós vamos comentar daqui a pouco sobre rede clara. Em que estágio a internet 2 está no Brasil e no mundo hoje? Então, nós já estamos, a nível mundial e também no Brasil, implantando as redes óticas, né? A gente Ok. chama de infraestrutura dorsal, mais conhecida como backbone, né? Uhum. E já é em fibra ótica, que é o estado da arte das conexões em, de longa distância, tá? E também em redes metropolitanas. Eu falo isso porque tem as redes móveis, as redes de acesso em rádio, que acessam então, os nossos dispositivos móveis e as nossas coisas que estiverem comunicando através de comunicações móveis. Aí já não é fibra e é rádio, como a gente diz, né? É o nosso sem fio, né?
Pois bem, nosso estado da arte, nossa infraestrutura é o estado da arte. O problema é a capilaridade, Ok. né? É a penetração. E o país ele tem desafios, principalmente na região norte e centro-oeste. Mas o estado da arte é fibra e nossos backbone, como nos outros países, né, estão implantando já. E estamos iluminando também no estado da arte. Nós já Ok. dias nossos, nós usamos sistemas óticos, chamado DWDM, em 100 GB. Porque também os fornecedores são... Nós temos fornecedor nacional, né? E os fornecedores mundiais também estão mais ou menos, um ou outro um pouco mais avançado, mas estão também no estado da arte, lá no desenvolvimento de sistema DWDM. Então, as tecnologias são velocidade de 100 GB, de 400 GB, já estão experimentando velocidade de 1 tera, mas às vezes demora um pouco mais por questão de relação custo, né? Chega uma tecnologia e ela é um pouco mais cara. E aí nós não necessariamente pagamos pelo ao mais atual. Mas isso é mais um negócio, uma relação custo-benefício. Disponível tem para todos, e infraestrutura e condições para implantar sem problema. Eu sei que você comentava outro dia sobre a sua atuação no CPQD, e até nós lembramos de uma empresa nacional que acabou sendo ícone nesse processo aqui, que é uma empresa que opera, se não me engano, a Padtech, né? Isso mesmo. Mas eu queria deixar esse tópico para falar um pouco mais tarde, e queria comentar com você um tema que, dentro do desafio da inovação, né, a gente opera sempre as startups de um lado, está muito ligado à área de crowdfunding do outro, e a gente percebe que existe uma demanda não atendida aqui no Brasil, tanto em qualidade como também em quantidade de profissionais qualificados nas áreas de tecnologia digital, particularmente desenvolvedores, programadores, com formação superior, em várias vertentes, né, que hoje você tem muita diversificação. Eu sei que isso não é uma atribuição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas para quem está de fora e olha que existem fundos não reembolsáveis, né, chamados a nível federal, a nível estadual, como por exemplo a FINEP, que está ligado ao MCTI, como por exemplo a FAPESP aqui de São Paulo e outros, né? Eu fico pensando assim, será que esses fundos não dariam conta de ajudar um pouquinho, dar um empurrãozinho, né? Para poder, juntamente com a iniciativa privada, tentar eliminar esse gap e criar uma formação mais qualificada nessa área, porque o nosso déficit, segundo os principais organismos que trabalham com esse assunto, falam em 500 mil pessoas a 1 milhão de pessoas, né? E muita gente deixa o Brasil porque a qualificação é muito forte aqui e atrai, né? As oportunidades fora do Brasil são atrativas para quem se forma bem nessas áreas. Como é que você avalia isso? Eu sei que não é diretamente ligado ao tema das comunicações, mas eu não pude me conter, né? Eu queria te perguntar sobre isso. Não, é verdade. A capacitação é um desafio, né? Nós falamos como está a nossa internet. A nossa internet, eu fiquei falando muito de infraestrutura. Sim. Mas também a nossa internet vai muito bem, obrigado, no desenvolvimento de aplicações. Nós também temos startups, muitas startups. Que bom que as startups estão crescendo. Acabamos de ter aí uma regulamentação, um marco legal da startup, que a gente espera que vai desenvolver ainda mais. E muitas delas, a maioria delas, já é desenvolvimento de aplicações, é software, né? E neste caso, a demanda é sempre muito maior do que a capacidade que a gente tem de capacitá-los, treiná-los, né? Formá-los. Eu acho que é verdade. A FINEP tem apoiado a captação, mas não diretamente na forma de cursos de capacitação. Tá? As fundações de apoio estaduais, as FAPs, elas têm programas mais, por também estar mais próximo, nós estamos falando a nível de Estado, né? Já direcionados. Mas não é suficiente, eu concordo, não é suficiente. Mas tem uma iniciativa que
que, se não tivéssemos, estaríamos pior, que foi a criação, né, nacionalmente, dos institutos federais, os institutos chamados dos IEFs, né? E eles juntaram aquelas antigas colégios técnicos, os Cefetes, né, nos institutos federais. Eles estão distribuídos nacionalmente. Mas, ainda assim, não é suficiente, porque as capacitações nós estamos precisando de técnicos que, olha, que não necessariamente precisam esperar para um curso superior, entendeu? Sim, entendi. Técnicos, e às vezes tem muita gente na internet que se forma de forma prática, né? E através de um autoaprendizado. Neste ponto, Adolfo, eu acredito muito, não sei se você está prestando atenção, em modelos de negócio ousados, inovadores. Está surgindo muitas empresas, algumas organizações sem fins lucrativos, que estão promovendo a capacitação e coloca o pagamento por eles no prego. E aí, quando se forma, ele, a princípio, vai lá e paga. E se forma, não. Tem emprego e aí vai lá e paga o curso que ele está devendo. Eu quero dizer o seguinte, neste ponto. Eu sou muito otimista. Tá? Ok. Essa capacitação está tão, como você disse, está tão necessária, né? Nós estamos precisando tanto de mais profissionais para explodir, né, as aplicações de internet, e aí veio aquilo que as coisas, né, precisam nos ajudar no mundo virtual, né, no mundo digitalizado, que o próprio mercado, né, está conseguindo, vai conseguir, porque eu acho que o Estado não está dando conta. Entendi. Mas o mercado precisando, eu acho que vai acabar completando. Como eu tenho visto. Essa iniciativa não tem muito tempo, mas eu estou acompanhando, nós estamos acompanhando e estamos vendo que se o Estado, no sentido amplo, ainda apoiá-lo, melhor ainda. Né? Sensacional. Porque, sensacional. Mas, então, eu acho que pode ocorrer esse... eu acredito muito nessa linha também do próprio mercado conseguir essas capacitações. Equacionar muito mais o setor privado. Né? Mas você comentou um ponto que eu não estava acompanhando, que são as organizações sociais, organizações sem fins lucrativos, que estão também aderindo ao modelo. Esse modelo que você citou, ele foi um negócio criado, se não me engano, em 2014 ou 2015, né? Não é muito antigo. Foi uma criação dentro do Y Combinator, não sei se você acompanhou, chamada Lambda School, Lambda, né? Que é o símbolo do Y Combinator. E eles criaram um sistema que é o seguinte, eles fazem uma coisa extremamente condensada em 6 meses, né? Aparentemente uma plataforma 100% eletrônica, mas com acompanhamento de pessoas que vão dar assistência, né? E você não precisa ser obrigatoriamente, como você falou, do nível superior. Você pode se propor a fazer alguma coisa nessa área, desde que você tenha alguns pré-requisitos. E, de fato, você faz todo o curso, que normalmente custaria $20 mil, estou tentando me lembrar aqui, e você faz ele totalmente gratuito. Quando você termina, se você conseguir um emprego lá fora, né, para ganhar por ano mais do que $50 mil, automaticamente você vai pagar em cima daquilo que você vai ter de resultado anual da sua remuneração, que, se não me engano, é 17%. Porém, tem um teto. Aí você tem, se não me engano, são $30 mil. Então, isso tem sido muito bem aceito lá fora. Fico satisfeito de saber que está sendo feito aqui no Brasil também, porque, no fundo, é uma forma de você estimular as pessoas a fazerem uma coisa rapidamente, né? 6 meses é um prazo curto, né? Só que ele é um período quase que integral, e você recebe a posteriori. Achei muito interessante o modelo, e bacana que você citou isso, porque certamente os valores aqui no Brasil serão diferentes, mas, enfim, é bom saber. E eu acho também, como você, que eu acho que a iniciativa privada pode dar conta do recado, mas seria muito interessante, até pelo fato de que você tem muitas vezes a concentração de investimento
muito mais na formação de mestres, doutores, etc., muito como é aqui em São Paulo, na FAPESP, né? Vamos pegar uma parte desse valor aqui, vamos destinar para desenvolvedores, né? Isso seria bem interessante se pudesse ser feito, a gente sempre comenta sobre esse ponto. Eu queria comentar com você, você falou bastante sobre a questão das tecnologias, né? E a gente destaca aqui 3 tecnologias, não sei se essa classificação está correta, que são essenciais para essa malha de comunicação veloz que a gente fala do 5G, né? A primeira é a própria rede de fibra ótica, que você colocou de maneira em evidência, que é de altíssima velocidade, né? Segundo, é a cobertura ampla de antenas, que você une, e você me explicava que as antenas 3G e 4G da telefonia móvel, né, celular, elas são as macroantenas. Só que o 5G vem com uma densidade muitas vezes maior, né? Então, você vai ter um número muito maior de antenas menores, que a gente chama de antenas micro e mini antenas, né? Então, seria a Isso. segunda tecnologia. E a terceira tecnologia seria os pontos de concentração, chamados data centers, né? Que crescem numa velocidade incrível, né? Que hoje atende à necessidade da computação em nuvem, que é o cloud computing, espalhados hoje pelo país todo. Como é que você descreve o estágio atual no Brasil de desenvolvimento do cenário de crescimento de cada um desses mercados aqui hoje? Então, o 5G, né, nós estamos agora, neste ano, aguardando, né, a finalização do processo, na verdade, esse processo citatório da Anatel de cessão, né, onerosa da licença das frequências para operar, né, e a gente acredita que já no segundo semestre os primeiros genuinamente 5G sejam, algumas localidades já sejam início de implantação, tá? Agora, em relação à fibra ótica, eu falei muito das fibras óticas, né? E porque estávamos falando das comunicações óticas, né? Mas eu queria, pelo menos, citar o que vem logo depois das comunicações óticas, as comunicações quânticas. Aparentemente, não existe dúvida que a comunicação quântica e a computação quântica vai substituir as comunicações óticas, porque também as comunicações óticas substituíram as comunicações digitais no passado, né? Então, eu queria só destacar isso. Então, no backbone, na infraestrutura, em longo prazo, nós vamos ter, sim, os primeiros elementos de redes quânticos, tá? Alguns primeiros três. Agora, em relação à computação em nuvem, é interessante você colocar as coisas em nuvem. Mas as coisas em nuvem não é mais tão somente um ou dois ou poucos data centers. Ou não são poucas nuvens, é um céu de muitas nuvens, né? Entendi. Nuvens pequenas, nuvens híbridas, parte da própria empresa, parte é contratado. A nuvem, realmente, ela você deixou de ter o seu data center tão somente, tá? Aquele que está caro dentro da empresa, que ninguém pode entrar, que tem que... E quando ele fica fora do ar, é um desespero, né? Isso realmente que a gente chama de... Mas agora ela vai à nuvem, às vezes ela deixa uma parte no seu data center de forma redundante, enfim. Sim. Mas o que eu comentei também, acho que, não sei se a gente já chegou a falar sobre isso, o que a gente está vendo na internet é o espalhamento de conteúdo, né? O Google não depende... O Google, Facebook, Microsoft, Amazon, né, por exemplo, não, para oferecer os seus serviços, não fica dependendo de nós, ao acessarmos os seus serviços, irmos até os Estados Unidos para buscar informação. Eles espalham os conteúdos pela internet. Entendi. Os provedores, em geral, até provedores, não precisam ser grandes provedores regionais, eles já têm instalado nas suas redes servidores, né, que a gente chama de servidores de cache, de conteúdos dessas empresas que eu estou citando, Google.
Facebook, e Netflix. Então, esses conteúdos estão diminuindo por grandes data centers, né? Ou pelo menos equilibrando um pouco, porque o conteúdo ele está lá no data center, mas ele se move e se atualiza à noite para que ele fique próximo do usuário. Exato. Próximo do usuário, para própria essas grandes empresas não pagar também a transmissão. Imagina você na Netflix, né, quer assistir um filme e aquele filme ninguém assiste. Ah, meu cara, aquele filme que ninguém assiste, que você achou que ele está lá no servidor dos Estados Unidos, ele demora para carregar. Sim. Agora, um filme que está todo mundo assistindo, teu vizinho já assistiu, teu filho, enfim, está na boca do povo, ele já está no conteúdo aí do teu lado, e aí é mais fácil. Legal. Dessa distribuição de conteúdo, ela contracena com a visão de um data center onde tudo está lá e não está espelhado em lugar nenhum. Isso já não existe mais. Tá? E também não é só um data center, são vários data centers também que se conectam em rede, e mesmo de uma grande empresa como a Amazon, com vários data centers, empresas, em geral, contratam mais de um serviço de nuvem, não fica na mão só de uma só. Uhum. Em outras palavras, as nuvens, o céu, o nosso céu, é cheio de pequenas nuvens, ou pelo menos, não, são grandes nuvens, mas como o céu também é muito grande, né, eu diria que o céu está cheio de nuvens, entendeu? Muito bacana. E você já citou agora há pouco sobre as redes através de satélite, né? E essa era uma pergunta também que eu queria fazer para você em relação às redes de fibra ótica. É claro que nós temos toda essa conexão via cabos submarinos para todo mundo, né? E dentro dos países agora sendo atualizadas, porque eventualmente aqui no Brasil tem muita rede ainda que já tem um certo tempo de vida, vai ser atualizado por velocidades maiores, por tecnologias mais novas, muitas redes de 30, 40 anos que nós temos por aqui ainda, né? Mas quando a gente vê que tem um pessoal com bastante recurso para poder investir nos satélites de baixa órbita, aí eu cito o Starlink de um lado e a Blue Origin do outro, que vão competir nesse mercado, daqui a pouco eu fico perguntando assim, será que de repente você vai ter tudo via satélite e você vai eliminar a fibra ótica? Isso vai acontecer um dia? Pois é, olha, eu arrisco a dizer que não. Ok. Porque eu falei das comunicações quânticas que, bom, até tem comunicações quânticas também sem fio, mas Sim. Uhum. Como também até existe comunicação ótica que hoje até a laser pode se fazer sem fio. Porém, é interessante que a tecnologia de comunicações satelitais, né, ela sempre está nos prometendo. Sim, sim, legal. Quando ela chega, parece que ela chegou, mas chegou no momento em que as outras, principalmente as comunicações óticas, também deu um outro salto. Tá? Então, o que está acontecendo agora para essas redes, essas novas operadoras com novas tecnologias que estão prometendo, e não é que estão prometendo, estão entregando, na verdade, com tempo de atraso muito curto, isso é muito bom, né? Porque a experiência de usuário de satélite era muito ruim, tá? Por causa do tempo de atraso do sinal, que tem que ir até lá no satélite e voltar, e essa distância é longa. Eles resolveram isso, em grande parte. Ele diminuiu muito, ele ficou quase tão competitivo quanto as redes terrestres. Né? Sim, sim. Portanto, ainda é uma tecnologia sem fio, né? E, então, usa o espectro, né? Usa a frequência, tem que irradiar. E aí, você precisa de amplificadores potentes para poder enviar um sinal. Né? É diferente de quando você está no meio físico
como a fibra ótica, que você controla ali a potência do sinal e a atenuação, Entendi. a perda da energia do sinal. Então, eu acho que vão entregar sim, nós vamos conseguir fazer já para essas novas tecnologias, comunicações em vídeo, usando as tecnologias atuais, todas as aplicações aí de Zoom, Teams, Skype e tudo mais. Porém, né, nós já estamos exigindo outras coisas. Entendi. Né? As estão exigindo outras coisas. Então, essa banda aí que hoje não nos atende, essa comunicação que está chegando, eu não sei, mas eu não vejo ela com muita facilidade de acompanhar as comunicações, por exemplo, óticas e quânticas em meio físico. Em outras palavras, eu acho que vai chegar, mas ela continua tendo o seu valor, tá? Mas não é em centros urbanos, tá? Não é onde tem uma densidade muito grande. Ali é fiar mesmo em fibra ótica e os acessos, principalmente em 5G. E o 6G já está sendo prometido. Já está sendo prometido. Bacana. Eu queria... nós temos... interessantíssima essa entrevista com você, porque são temas que dificilmente as pessoas acompanham no dia a dia, né? E certamente haverá muito interesse quando isso for colocado no ar. Eu quero comentar com você agora sobre a sua participação como presidente do Conselho da Rede Clara, que você está há mais ou menos um ano, um mandato de 4 anos, e você coordena, por assim dizer, as várias RNPs que tem aqui pela América Latina, né? E também alguma relação com o mercado norte-americano. Eu fico pensando assim, aí já mais no caráter político do que tecnológico, né? Essa cooperação no ambiente de tecnologia, ciência e tecnologia a nível internacional entre países, né? Isso tende a ser uma tendência no futuro, é uma coisa que vai funcionar cada vez mais, ou a gente encontra barreiras políticas? Como é que você vê isso? Como é que é essa cooperação? Bom, se não tivesse acontecido o mandato do Trump, eu poderia falar eu ia falar que a nossa cooperação em redes acadêmicas também, eu vejo ela na cooperação com as redes e também da competição e dos países internacionalmente. Mas, realmente, com esses 3 anos, 4 anos, foi anos de conflitos econômicos e também, é claro, em especial a China, né, que é um fato, ela tem um domínio também, uma liderança, né, na nossa área, em tecnologia da informação e comunicações, em infraestruturas, em sistemas óticos, tá, em sistemas móveis, né, 5G, e também em inteligência artificial e outras coisas também, outras coisas que conectam coisas, tá? Então, realmente, mas eu acho que eu sou otimista e logo a seguir aí isso vai se relaxar um pouco mais, os conflitos, e as coisas vão melhorar. Do ponto de vista das redes acadêmicas, nós aqui, que temos a Cooperação Latino-Americana de Redes Acadêmicas, chama CLARA, né? Nossa CLARA, nós cooperamos muito, muito, né? Como a RNP, no Chile tem bom, na Colômbia tem a Renata, no Chile tem a Reúna, na Argentina está a Inova Rede e outros mais, no Equador, no México, na Costa Rica, entendeu? E nós nos interligamos, nossas redes são totalmente interligadas, nós temos um backbone latino-americano, né? E agora, recentemente, nós iniciou o final da construção do cabo Fortaleza-Lisboa, né? O
cabo chamado ELA-Link, e nós, redes acadêmicas latino-americanas e europeias, temos uma cooperação, já fazem 3 anos, nós fizemos investimentos, e vamos ter uma capacidade de múltiplos 100 gigas, né, de Fortaleza a Lisboa. Isto é a ação chamada um projeto BELA, B-E-L-L-A, BELA com 2 L's. Tá? Uhum. E outra palavra, essa cooperação é a rede clara com a GEAN, que é a rede clara lá europeia, a cooperação europeia, e a RNP participa destacadamente da rede clara, né? Eu faço parte do conselho, sou presidente do conselho, porque eu sou representante da ANP na rede clara. Então, o projeto BELA é um exemplo da cooperação latino-americana. Nós cooperamos em segurança, nós apoiamos a criação de CERTs, né, são Centros de Resposta de Incidente de Segurança, no Equador, no Chile. Uma outra coisa, nós temos na ANP uma escola superior de redes, nós damos capacitação. E damos muita capacitação. E nós ajudamos e apoiamos, lá na Colômbia tem a Escola Superior de Redes lá, que até o logotipo é o mesmo da RNP, né? Nós compartilhamos conteúdo, eles, quando desenvolvem conteúdo em espanhol, a gente traz para cá em português, mas principalmente ela nasceu, vamos dizer assim, a Escola Superior de Redes da Colômbia, como um spin-off da nossa cooperação. Nós fizemos uma cooperação, técnicos deles vieram até nós fomos até eles. Também temos uma cooperação com Moçambique, e também fizemos isso. Capacitamos gente da rede de Moçambique, que também tem uma rede acadêmica lá. Também levamos para lá o formato da Escola Superior de Redes. Então, a cooperação, eu falo isso da RNP, mas a cooperação é muito intensa entre as redes europeias, entre as redes latino-americanas, entre nós e as redes europeias e as redes americanas. Então, nós temos também uma cooperação muito forte, nós temos 2 canais de 100 GB e cooperamos, participamos dos eventos lá nos Estados Unidos, a internet, a ANP lá, a principal, se chama Internet 2. Você usa a Internet 2, exatamente. Que na época já foi falar de internet, o 2, né, como uma internet avançada. Mais avançada. E ela também, muito semelhante a nós, tem um backbone nacional, tem fibra ótica, ilumina com o sistema DWDM, atende as instituições com alta capacidade, enfim. Os modelos não são muito diferentes das redes acadêmicas, não. Tá? E nós, porque também cooperamos muito entre nós para poder... Nós temos serviços que são serviços padrões internacionais. Um deles é o chamado EduROM. A RNP tem esse serviço aqui, dentro das redes latino-americanas tem o serviço EduROM, e quando você vai à Europa ou nos Estados Unidos, esse serviço que você tem aqui, ele é altamente usado para nós, para qualquer utilizador brasileiro, lá na Europa, sem custo por causa da cooperação. Enfim. Muito bom, Eduardo. Foi excelente esse nosso bate-papo aqui, agradeço muitíssimo. Vocês tiveram aqui uma definição nova que eu também achei muito bacana do Eduardo, quando ele fala que não é revolução das informações, é revolução da conectividade e do conteúdo, né? Porque o que é a conectividade sem conteúdo? E foi o que ele citou agora no final, quando ele fala da rede clara, a cooperação nossa aqui na América Latina, agora Estados Unidos, agora também Europa, né? Então, certamente nós estamos trazendo coisas muito ricas, né, para o nosso público aqui do Visão Web TV, do programa Economia Criativa. Quero super agradecer a sua presença aqui hoje, te dar os parabéns aí pela presidência desse conselho aqui na América Latina e desejar muito sucesso para nós aqui, para você particularmente, na gestão desse desafio que vem pela frente com o 5G.
Muito obrigado. Obrigado, Adolfo. Muito obrigado a todos, senhor. Um bom ano de 2021 para todos nós. Muito obrigado para você também. Nos vemos, então.